Oi, vidas! Gente, surpresa, né? Rebeca voltou, como vocês podem ver. Quero compartilhar muitas coisas com vocês. Tenho várias coisas pra gente conversar. Quem me acompanhou aí no início do canal já viu algumas coisas, né? Quando eu estava grávida, o meu pós-parto. Vou trazer atualizações sobre cada um desses assuntos para vocês. O tema do vídeo de hoje eu escolhi esse, né? O que eu faria se descobrisse minha gravidez hoje, o que eu faria de diferente. Se você que caiu nesse vídeo está com sintomas de gravidez ou desconfiando que esteja grávida, fica até o final nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai agregar muito para você. É agora que eu já me adaptei melhor em relação à maternidade, essa vida de casada, ser mãe, empreendedora, enfim, muitas áreas da vida para dar conta. Agora que já deu uma equilibrada, vamos dizer, eu decidi retornar com os conteúdos aqui no YouTube. E cá estou eu, meu primeiro vídeo de retorno. Então, eu sou Rebeca, mãe da Ayla, esposa e empreendedora. E eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha maternidade real, trazer um pouquinho da minha vida para vocês, um pouquinho da minha experiência e que eu posso, né, estar agregando aí na vida de vocês. Então vamos lá, né, para o começo de tudo. Quando eu descobri minha gravidez, gente, eu achei que minha vida tinha acabado. Literalmente isso aqui que eu tô falando. Eu achei que minha vida tinha acabado, que eu não ia conseguir fazer mais nada, que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir estudar. Porque a sociedade, né, coloca na nossa cabeça de que filho acabou ali. Eu tinha muito medo de engravidar. Eu engravidei aos 19 anos. Muito cedo, né? Eu sei que tem gente que engravida antes disso, mas 19 anos pra mim era muito cedo. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu percebo que eu faria muita coisa diferente. E os medos, os desesperos que eu tinha antes, quando eu descobri hoje, com a consciência que eu tenho, com a experiência que eu tenho, sabendo de tudo isso, hoje eu reagiria diferente. Muita coisa eu mudaria. E nesse vídeo eu vou dividir com vocês 5 coisas. Separei aqui 5 coisas que eu faria diferente se eu descobrisse hoje a minha gravidez. Tem muita enrolação, vamos à primeira coisa. Gente, a primeira aqui tá no topo porque foi a primeira coisa que aconteceu. Literalmente. Hoje, se eu descobrisse a minha gravidez, eu me desesperaria menos. Eu não sei explicar pra vocês com palavras a minha sensação naquele momento, quando eu descobri. Eu automaticamente pensei que a minha vida tinha acabado ali, que eu não ia conseguir mais nada, que a minha vida seria só para criar a criança e que, enfim, vários pensamentos negativos que trouxe essa sensação de desespero, de angústia e ansiedade. Eu sei que a maternidade, ela muda a nossa vida, ela realmente muda, tanto rotina quanto corpo, tudo muda. Realmente muda, mas ela não destrói a pessoa. E isso era o que eu pensava antes, que a maternidade, que ser mãe iria destruir a minha vida. Hoje eu sei, eu percebo que tem mudanças sim, tem desafios na maternidade. O início então, puerpério, meu Deus, quem passou aqui sabe, e eu já tô deixando aqui pra vocês. É realmente uma fase muito difícil na maternidade, principalmente quem é mãe de primeira viagem e jovem, né, nova como eu era. Hoje eu entendo que por mais que haja mudanças por conta da maternidade, não destrói a sua vida e a minha vida não acabou. Muito pelo contrário, gente, eu digo isso aqui pra vocês com muita propriedade e clareza. A minha vida hoje, depois de Ayla, ela mudou sim, mas para melhor. A fase do início, como eu falei, foi muito desafiadora, muito difícil pra mim, mas com o passar do tempo eu conseguindo equilibrar e me adaptando, aprendendo as coisas, eu vi que hoje eu vivo a minha melhor versão de mim mesma, como pessoa, como mãe, como esposa, como pessoa para o mundo, né, para a sociedade. E segunda coisa que eu mudaria se descobrisse hoje, né, a minha gravidez, seria pensar menos no parto. Eu escolhi parto humanizado. Desde o iniciozinho ali da gravidez, eu já tinha decidido junto com o Ian que o parto ele seria humanizado, né, seria um parto natural. Então eu já tinha criado expectativa na minha cabeça de que eu iria parir igual um animal pare normal, né? Cria força ali e bota a criança para sair natural, sem corte, sem nada, sem remédio para induzir. Então essa era a minha expectativa do meu parto. E por ele ser humanizado, né, tipo assim, ser natural,
muitas coisas podem acontecer, certo? Eu ficava pensando muito no parto. Falar, meu Deus, se der errado. E se na hora eu não conseguir, eu não ter força e eu precisar de uma cesárea? E se eu sentir muita dor e passar o processo todo do parto humanizado e no final não conseguir, ter que ir para uma cesárea? E se eu desmaiar? Gente, eu pensava tanta coisa. E se eu fizer cocô na hora? Que aconteceu, inclusive, até isso eu pensava, gente, até isso me deixava ansiosa. Eu aproveitaria mais a minha gestação, a gravidez, e pensaria menos na hora, porque na hora, Deus ele está no controle de tudo. E o que for de acontecer, vai acontecer, você pensando ou não. Quando eu estava gestante e eu falava para as pessoas que eu tinha escolhido esse método, né, esse parto humanizado, as pessoas falavam, ah, mas você é muito magrinha, será que você vai aguentar? Eu acho que você não tem quadril para isso não, porque o povo, ele cria um monte de situação e de coisas como se fosse até especialista nisso, né? Por mais que eu me fortalecesse mentalmente para aquilo não me afetar, e eu me informava muito, viu? Eu assistia séries, assistia filme, documentário, estudava sobre parto humanizado, sobre o corpo da mulher. Por mais que eu fortalecesse a minha mente para esses comentários não me influenciar e não me deixar ainda mais ansiosa e angustiada, alguns deles sim eu acabava absorvendo, né? Porque a gente está em um momento sensível. E tem coisas que é inevitável você não absorver. Hoje eu não iria ouvir nada e nem ninguém em relação à minha capacidade de ter ou não meu filho natural. Até porque cada parto é um parto, cada corpo é um corpo, então a minha experiência não necessariamente vai ser a sua, o meu tempo de trabalho de parto não vai ser o seu. E a terceira coisa que eu faria diferente se eu descobrisse hoje a minha gestação, seria focar mais no essencial. Quando a gente descobre que vamos colocar aí uma criança no mundo, a gente quer que aquela criança tenha tudo. Queria aquele carrinho que parece um robô. Então a gente fica focando muito, né, no que a gente vê muitas vezes de blogueiras, de pessoas, né, tem um outro estilo de vida tendo para a criança. Então a gente acaba criando muita expectativa e querendo coisas que não condiz com a nossa realidade. Então hoje eu focaria mais no essencial. Se meu filho hoje tivesse o quarto dele, ok, né, com o necessário, com moda berço, as fraldas que é o necessário, as roupinhas ali para aquele primeiro momento de RN, né, até os 3 meses, produtos básicos de higienização, tava ok. Porque, gente, muitas das coisas eu fiquei pensando em ALT, porque eu me comparava, né, com outras mães, com outras crianças que tinham aquilo. E eu queria que ela tivesse também. E teve coisas que eu consegui, né, fazer com que ela tivesse, mas ela nem usou. Hoje eu focaria mais no essencial, para que eu ficasse em paz comigo mesma e não me frustrasse. E a quarta coisa que já liga com essa terceira que eu falei, eu me compararia menos com outras gestantes, outras mães. Quando eu descobri a minha gravidez ali, logo no início eu não aceitava de jeito nenhum, tá? Eu não aceitava, mas depois que eu comecei a aceitar e procurava as coisas, estudar mais sobre e pesquisar coisa para comprar, eu percebia que eu me comparava muito com outras mães. O corpo dela tá mais bonito, ela nem engordou. Ela não teve estrias. Eu tive estrias no finalzinho da minha gestação. Então isso mexeu um pouco comigo. Também porque eu me comparava com outras mães grávidas. Outra coisa também que fazia com que essa comparação acontecesse, né, de forma negativa. Eu seguia muitas pessoas, porque quando eu descobri minha gravidez foi assim de repente. Eu já seguia muitas pessoas que tinham aquele estilo de vida que eu já tinha de sair, de perder noite, de comprar coisas pra mim. Por exemplo, eu recebia meu salário e eu comprava sapato, comprava roupa, coisa de maquiagem, produto pra mim. Então, quando eu descobri a minha gravidez, eu não tirei essas pessoas. E isso fazia eu me sentir ainda mais mal. Eu via as mulheres, as meninas saindo, eu via as meninas comprando outras coisas, fora a coisa de bebê, né? E eu me via em uma condição de tipo assim, meu Deus, essa era a minha vida. Eu não tenho mais essa vida. Agora eu tenho que comprar fralda, eu tenho que pensar em chá de fralda, e me preocupar com enxoval. E aquilo meio que me trazia angústia, porque eu não aceitei, né, a minha gestação no início, não era algo que eu queria. Então, não me ajudava em nada a seguir essas pessoas. Hoje, o que eu faria? Eu filtraria mais as pessoas que eu iria acompanhar e que eu iria seguir nas redes sociais.
justamente para evitar esse tipo de comparação e trazer aquele sentimento de tipo assim, essa era a minha vida e eu perdi essa vida. A vida do outro não necessariamente precisa ser a nossa vida, porque a vida do outro, o outro tem condições diferentes, o outro tem realidade diferente, as experiências do outro é diferente, a visão de mundo é diferente. A gente tem muito isso, né, de acompanhar as pessoas em redes sociais e, consequentemente, a gente acaba se comparando, é inevitável. Então, eu filtraria as coisas que eu iria consumir e as pessoas que eu iria acompanhar. E a quinta coisa, eu me cobraria menos hoje. Porque eu achava, gente, que eu não daria conta de criar a Ayla. Eu achava que eu tinha que ser a mãe perfeita. Existiu na minha criação algumas coisas que me traumatizou e deixou feridas. Então, eu me cobrava muito em ser uma mãe perfeita. Eu tinha que ser a mãe perfeita para ela. E muitas das vezes isso me trazia angústia, porque por mais que eu quisesse e criasse essa expectativa de ter que ser a mãe perfeita para ela, ao mesmo tempo eu achava que não daria conta de criar uma criança, de criar um bebê, porque, gente, eu não tive nem cachorro na minha vida. Imagine você não cuidar nem de uma planta, aí você tem que cuidar agora, se preparar para cuidar, criar uma criança. Aí a gente começa a consumir aqueles conteúdos, não pode amassar comida, tem que dar comida em pedaço, ai, não pode chupar bico, enfim. A gente começa a consumir essas coisas e a gente fica desnorteada. Meu filho não vai assistir desenho, meu filho não vai ter acesso a telas. E aí vem aquela autocobrança insuportável que só tira a nossa paz. O seu instinto materno, ele existe. Não arrisco a dizer todas, mas a grande maioria tem esse instinto materno. Tem a frase, né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E é isso mesmo, gente. Eu me cobraria menos porque o instinto materno, ele existe. E muitas coisas que a gente pensa que está fazendo errado ou que iria fazer errado, a gente dá conta sim, a gente não vai ser perfeita. Não tem como se cobrar para ser perfeita, porque a gente não vai ser perfeita. Vai ter dias difíceis, dia de cansaço, o dia que a criança chora e você fica com a agonia do choro da criança, de ouvir o choro da criança. Então, não tem como ser perfeita, até porque somos seres humanos. Perfeição, só o nosso Deus, né? Só Jesus Cristo que esteve na Terra. Então, hoje eu sei que eu sou capaz, sim, de criar, de educar uma criança. Como eu falei, não buscando a perfeição, mas buscando o aprendizado constante, porque a gente aprende todos os dias. E você, que é mamãe, já descobriu sua gravidez aí, já tá com seu filhote, deixa aqui nos comentários qual coisa você faria diferente hoje se descobrisse a sua gravidez. Se você ficou até aqui, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vocês não têm noção o quanto isso é especial e é importante para mim. Se você ainda não é inscrito, acabou de me conhecer através desse vídeo, eu já te peço que se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então já se inscreve no canal, deixa um like e, se possível for, me conta aqui em qual situação você está. Se você está com sintomas de gravidez ou se você já passou por esse processo, e eu quero saber o que você faria hoje de diferente se descobrisse a sua gestação. Beijo, até o próximo vídeo.